Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer hoje duas mensagens que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. A primeira mensagem é objeto de maldição dentro de casa. E a segunda mensagem é cuidado para o problema não amargurar sua alma. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, se inscreva no canal, porque 94% das pessoas que assistem os nossos vídeos no canal não são inscritas. Então eu peço para você com todo carinho, se inscreve no canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, porque o canal crescendo, o nosso alcance vai ser maior. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus, para ajudar as pessoas. Então, faça esse favor, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção para nossas vidas e para a vida das pessoas que estão necessitadas, precisando de ouvir a palavra de Deus, porque muitas estão desesperadas e muitas querem tirar a sua própria vida. E através de uma mensagem como a nossa, depois que ela ouve a mensagem, ela desiste de tirar a própria vida para a glória de Deus, porque Deus age, porque Deus ele age através da palavra. Então, esse é o objetivo do nosso canal, é ajudar as pessoas e salvar os perdidos através do poder de Deus. Vamos para a primeira mensagem? Objeto de maldição dentro de casa. Lá em Provérbios diz que a maldição sem causa não encontra pouso. O que é isso? O que é uma maldição? É um objeto ou alguma coisa que está ligado a uma desobediência, ao pecado. Por exemplo, o objeto de maldição, aquele objeto ali está ligado a um pecado. Quer ver um exemplo? A idolatria, uma imagem. A palavra de Deus fala para a gente não fazer imagem do que está no céu, na terra, para fazer nenhuma imagem. Então, quando a pessoa ela faz uma imagem, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio, está escrito. Então, aquele objeto ali passa a ser um objeto de maldição, porque o diabo ele age através do pecado, da desobediência. A desobediência é uma legalidade espiritual que a pessoa dá para o diabo agir na vida dela e para destruir ela. Quer ver um exemplo que aconteceu na palavra de Deus? O pecado de Acã, que ele pegou a capa babilônica. Por exemplo, Josué ele foi guerrear contra Jericó, e Deus falou para Josué para ele não pegar nada, pegar absolutamente nada. E aí o que aconteceu? O exército de Israel foi para Jericó, guerreou contra Jericó, e Acã pegou uma capa babilônica. E aí o que aconteceu? Trouxe maldição para o povo de Israel. E aí, tempos depois, ele foi guerrear uma outra batalha. Foi guerrear contra a cidade de Ai. E aí o que aconteceu? O povo de Deus perdeu. E olha que o exército de Israel estava em maior número. Estava um número muito grande o exército. O exército da cidade de Ai era reduzido. Então, aos olhos humanos, pela razão era para ter ganhado fácil. Mas aí o que aconteceu? Eles perderam. Mas por quê? Por causa do pecado de Acã. E se você vê nessa guerra contra Ai, o que aconteceu? Muitos soldados de Israel morreram por causa do pecado de Acã. E aí Josué foi
pedir para Deus uma orientação, porque que eles perderam a batalha, e Deus mostrou que tinha uma pessoa que tinha pego uma capa babilônica. E aí o que aconteceu? E aí foi revelado o pecado de Acã. E aí se consertaram, no caso, o Acã e a família dele morreram, porque naquela época a desobediência, certas desobediências eram pagas com a própria vida. Por quê? Por que foram pagas? Por que Acã morreu e a família dele? Por causa que muitos soldados de Israel morreram na batalha contra Ai por causa do pecado de Acã. E aí Acã acabou morrendo, a família dele toda morreu. Por quê? Por causa do pecado, por causa da maldição, da desobediência. Por exemplo, eu me lembro uma vez que a pastora, ela, na igreja onde eu estava, tinha uma pastora. E aí tinha uma moça que não conseguia se libertar. Toda hora manifestava com demônio dentro da igreja. E a pastora ficava se questionando: poxa, a moça não está em pecado? Por que ela está toda hora manifestando com demônio? E aí a pastora começou a orar, a jejuar e pediu a Deus uma direção. E aí a pastora falou: você não tem nada lá dentro da sua casa que lembre a sua religião antiga? Aí ela lembrou: não, pastor, eu tenho uma toalha lá na minha mesa que eu peguei na época quando eu manifestava lá no centro, lá onde eu ia. E aí eu peguei a roupa e fiz uma toalha de mesa. E aí eu fiz da roupa lá do centro lá que eu usava, peguei a roupa e fiz da toalha de mesa. E aí, conclusão, era essa toalha, era esse objeto de maldição que fazia ela manifestar na igreja. E aí ela levou a toalha para a igreja e se libertou. E graças a Deus ela não teve mais problema com libertação. Mas por quê? Porque ela se desfez do objeto de maldição. Então, nós não podemos aceitar nenhum objeto. Às vezes você compra alguma coisa e tá lá no rótulo onde você comprou, lá uma idolatria, e aí você leva para dentro da sua casa. Você está levando um objeto de maldição, uma desobediência que vai trazer prejuízo para a sua vida. E aí muita gente não entende por que ela está tanto tempo na igreja e não resolve problema, não é curada, não é liberta, porque muitas das vezes tem uma capa de Acã lá dentro da casa dela, tem um objeto de maldição. Objeto de maldição. Por exemplo, eu estou até lembrando aqui, uma vez, uma moça que estava na igreja, ela e a filha, uma menininha pequenininha. E ela foi pegar doce de Cosme e Damião. E aí o pastor ensina na igreja que para a pessoa evangélica não pegar doce de Cosme e Damião. E aí o que aconteceu? Ela foi lá pegar o doce com a filha, falou que não tinha problema, que não sei o que era fanatismo, que a pessoa dá desculpa, né? E aí o que aconteceu com ela? A filha dela acabou adoecendo logo depois. Acho que foi no dia seguinte que ela pegou o doce e depois morreu. Logo depois morreu. Mas tudo por quê? Por causa da desobediência. Por exemplo, eu me lembro também de uma moça que era lá da minha igreja e que ela foi buscar. A gente ensina na igreja para não pegar doce de Cosme e Damião, porque isso vai trazer maldição. Mas aí a pessoa ela não dá ouvido
E aí o que aconteceu? A garotinha ficou doente. E aí nós levamos até pro hospital, ficou dias internada no hospital. A gente ficou clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. E pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, a menininha foi curada. E ela não partiu não. Mas por quê? Porque a gente clamou. A gente buscou de Deus, a gente pediu a Deus misericórdia. E graças a Deus, Deus deu esse livramento. Outra coisa também que traz para maldição dentro da casa é a casa que tem sujeira, bagunça. Isso aí também é maldição. Isso vai travar as coisas na vida da pessoa. Por exemplo, quer ver uma coisa também? A pessoa compra uma garrafa de água e na garrafa de água tem lá o rótulo lá de uma idolatria, de um santo lá, isso, e aí ela guarda esse tipo de objeto dentro da casa dela. Por isso que você tem que tomar muito cuidado para que você venha comprar as coisas e ver o que você está comprando, para não levar nenhum objeto de maldição para dentro da sua casa. Por exemplo, às vezes a pessoa está com um objeto de maldição dentro de casa, e aí a pessoa não entende por que o familiar está doente, por que a pessoa vê vulto dentro de casa, porque ela sente alguém tocar nela. Por quê? Por causa de alguma maldição. Porque a maldição sem causa não encontra pouso. E se tem encontrado pouso é porque tem alguma brecha e que tem que ser desfeita. Por exemplo, a pessoa ela é dominada pelo medo. Mas por quê? Porque tem um objeto de maldição dentro de casa. Você vê que muitas das vezes a pessoa tem experiências sobrenaturais dentro de casa. Por quê? Porque tem um objeto de maldição. A caixa se mexe, a televisão liga sozinho, o rádio liga sozinho. Isso é demônio. E esse demônio tem que ser arrancado, tem que ser expulso pelo poder de Deus. Muita gente não consegue ser liberta, não consegue se libertar da doença, de demônios. Por quê? Por causa de objetos de maldição dentro de casa. Então, você tem que se libertar disso. Orar a Deus. Ah, pastor, tá dando tudo errado para mim. Então é hora de você fazer uma oração, fazer um jejum e pedir para Deus: Senhor, me mostra. Se tem algum objeto de maldição dentro da minha casa, que o Senhor venha me mostrar. E pode ter certeza, Deus vai mostrar. Faça um jejum, oferece um jejum, faça uma oração e pede para Deus mostrar, que Deus vai mostrar, para que você venha se libertar de todo o mal. Vamos agora para a segunda mensagem. Cuidado para o problema não amargurar sua alma. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você quer vencer o problema, você não tem que olhar para o problema. Você tem que olhar para a solução do problema, olhar para Jesus, porque Ele vai te dar vitória. Porque muitas das vezes a pessoa ela demora a resolver o problema e acaba se amargurando. A gente tem visto isso, as pessoas dentro da igreja amargurada. Por quê? Porque às vezes tem um problema sentimental, ela não consegue ser feliz com ninguém e ela fica se amargurando. A pessoa tem um problema financeiro, ela não consegue arrumar emprego, ela não consegue pagar dívida, e aí aquilo fica perturbando a mente dela. Em vez de ela olhar para Jesus, ela só olha para o problema, só olha para o tamanho da dívida, e aí isso vai acabar o quê? Amargurando. O que é uma amargura? É a pessoa se entregar à tristeza, uma tristeza profunda. E aí ela fica presa na tristeza, naquela lembrança ruim. Por exemplo, a pessoa é amargurada. Por quê? Porque a amargura é algo carnal. E você vê que toda pessoa amargurada, magoada, ela briga
por qualquer motivo, às vezes por coisa boba, ela está brigando, ela está reclamando. Você vê que a pessoa amargurada, ela perde as esperanças. Ela não consegue usar a fé. Mas por que ela não usa a fé? Porque ela está amargurada, ela só pensa em coisa ruim. A palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Depois você pega a sua Bíblia e leia. Mas aí a pessoa não consegue trazer à memória coisas boas por causa da amargura. Porque a pessoa só pensa no pior e não para de pensar em coisas ruins. Quer ver uma coisa? Caim e Abel. Caim, ele matou Abel por quê? Porque antes dele matar Abel, ele se amargurou. Por quê? Porque Deus não se agradou da oferta dele. E o que ele tinha que fazer? Parar de ficar olhando para o problema. Procurar a solução do problema. O que eu tenho que fazer para Deus se agradar da minha oferta? O que eu tenho que fazer? Mas Caim não. Caim ficou olhando para o problema, ele se amargurou, e a amargura foi tão grande dentro dele, a maldade foi tão grande, que ele acabou matando Abel, seu irmão. Você vê que a pessoa amargurada, ela é dominada rapidamente pelo medo. E muitas pessoas amarguradas só pensam em morrer. Você vê que acaba dando brecha para o espírito da morte. E agora eu vou ensinar para você como vencer a amargura. Pensando na palavra de Deus. Falando a palavra de Deus. E o principal, obedecendo a palavra de Deus. Se você fizer esses 3, pode ter certeza, você vai vencer a amargura. Pensar, falar e obedecer a palavra de Deus. Porque quando você pensa, fala e obedece a palavra de Deus, você vai desfrutar de milagres. Pode ter certeza disso. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam. Quando você pensa, firma a sua fé na palavra de Deus, pode ter certeza, você vai receber a bênção de Deus. Porque infelizmente a pessoa amargurada só pensa em coisa ruim. Ela só pensa no pior. Então, para você vencer a amargura, primeiro, busca a Deus, ore, jejue. Porque quando você jejua, você queima a vontade da sua carne. Você consegue vencer o mau humor. Consegue vencer a amargura. Por exemplo, o jejum até falar sobre o jejum, eu preciso até de um tempo maior, é de uma outra mensagem. Mas o jejum também é muito bom para vencer a amargura. Porque a amargura faz a vontade, a amargura está ligada à vontade da carne. E aí isso faz a pessoa sofrer. Então, lute com todas as suas forças e vença a amargura, vença os problemas, não deixa ele te amargurar. E se tem algum objeto de maldição dentro da sua casa, já vai pensando aí. Depois da oração, vai lá, tira, joga fora, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Vamos falar com Deus? Vamos invocar o poder de Deus? Então eu peço para você agora, vai lá, pega um pedacinho de pão, dá um pause na gravação, que nós iremos orar e falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora toda a maldição. Vai arrancando agora todo medo, toda tristeza, toda amargura. Se o diabo tem usado de legalidade
por causa de um objeto de maldição. Eu quebro agora toda a legalidade, eu quebro agora todo o mal no nome de Jesus e ordeno todo o mal da vida dessa pessoa, toda doença, toda amargura, todo medo. Se essa pessoa está passando por problema de libertação, demônio, eu te amarro agora e ordeno que todo mal da vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, no nome de Jesus, todo mal agora vai bater em retirada no nome de Jesus. Que onde chegar a minha voz, chegue o poder de Deus para arrancar todo mal. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, que toda maldição, que toda enfermidade, que todo sintoma, que toda dor, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora, meu Deus e meu Pai. Eu consagro esse pão, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do teu poder, ela vai experimentar do milagre. Ao comer desse pão, o sintoma de enfermidade vai bater em retirada no nome de Jesus. É o que eu determino e desde já te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí, coma aí o pão com fé e creia no milagre, na bênção de Deus no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.